Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Ecos do Mercado, onde a gente recebe aqui gestores renomados aí para falar um pouco de mercado, falar um pouco de perspectiva e de economia. Hoje a gente está recebendo aqui, um grande prazer receber o Zé Rocha aqui da Dália, aqui participando comigo o Luizão, nosso analista de fundos ETFs. Bom, primeiro, obrigado Zé pelo convite. Eu vou pedir alguns minutinhos para você se apresentar para o nosso público aqui, depois a gente entrar aqui na parte de mercado. Pô, legal. Primeiramente, bom dia, Dudu, bom dia, Luizão, bom dia, Levante. É um privilégio enorme estar aqui falando com vocês hoje. Eu sou José Rocha, eu fiz Engenharia Mecânica e Aeronáutica no ETA, eu fui medalha de ouro em Olimpíada de Matemática do IMPA, eu trabalhei 10 anos no Banco Credit Suisse Garantia. A maior parte desse tempo eu trabalhei na mesa proprietária de renda fixa do banco. Depois disso, eu trabalhei em duas gestoras que eram majoritariamente focadas em ações. E em 2017, eu tive a felicidade enorme de encontrar meus amigos e atuais sócios para fundar a Dália. E aí o resto vocês conhecem mais ou menos já. Então... Não, nossos vizinhos aqui de prédio, né? Prédio, né? Sempre encontro no elevador aqui. Boa. Pô, Zé, um prazer ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite, né? E a gente acompanha bastante a Dália, as cartas que vocês fazem, né? Eu até estava falando disso, putz, quem não conhece, eu recomendo muito ver as cartas do Dália, que são temas muito legais, tem uma arte muito legal, vão direto ao ponto, né? Não são técnicas, mas passam a mensagem que tem que passar, bem, muito boa. E, como eu disse, a gente acompanha bastante elas, e eu queria entrar num ponto aqui que vocês têm batido bastante, né? Que é justamente no quesito aqui de energia ou de matriz energética, de abundância de recursos, né? E de inteligência artificial. Peguei algumas perguntas aqui para fazer nesses tópicos. A primeira que eu vou te fazer é o seguinte. Recentemente, nas últimas cartas, você mencionou que tem uma abundância energética, que isso poderia potencialmente levar a uma fase de desinflação global, né? E possivelmente juros mais baixos nesse cenário de desinflação global. Junto com isso, a gente tem uma inteligência artificial, tem o potencial de aumentar muito a produtividade, né? O processamento das máquinas, fazer coisas que a gente às vezes demoraria muito tempo para fazer, ela faz em segundos, modelagem, às vezes até com mais precisão que a gente, né? Então tende a aumentar a produtividade disso tudo e, consequentemente, o crescimento econômico. Então a gente está vivendo basicamente num modelo onde existe uma abundância de recursos energéticos e uma produtividade do trabalho crescendo com a inteligência artificial, né? Como que você vê esses fatores afetando as decisões futuras de política monetária dos bancos centrais do mundo? Você matou, Luiz. Essas duas coisas talvez sejam as duas coisas mais importantes para a gente acompanhar ao longo dos próximos anos. Para vocês terem uma ideia, recentemente o Murilo, que trabalha com a gente lá na Dália, ele foi para uma dessas conferências que tem lá nos Estados Unidos e o Sam Altman estava lá. O Sam Altman, para quem não conhece, ele é o fundador do ChatGPT e da OpenAI. E ele falou um negócio que chamou muito a nossa atenção. Toda engenhosidade humana, ela precisa de duas coisas, inteligência e energia. Nos próximos 10 anos, ele espera que o custo dessas duas coisas caia para zero. As repercussões disso são muito profundas, né? Porque quando ele fala de inteligência, obviamente ele está falando da inteligência artificial que você mencionou. E um negócio que a gente acha que vale a pena chamar atenção é a inteligência artificial que está em todos os meios de comunicação agora, ela é muito importante, mas ela acaba sendo a consequência e não a causa. Ela é a consequência de um negócio muito maior que roda por trás dela, que é a lei de Moore. A lei de Moore é um negócio que a gente às vezes aprende na faculdade e que a gente acaba não dando o peso correto. Esse negócio é extremamente importante. O Gordon Moore é o fundador da Intel. Em 1965 ele faz uma previsão que ficou muito famosa. Ele previu que, periodicamente, a velocidade de processamento dos computadores dobraria. Nos últimos 50 anos, essa previsão se mostrou absolutamente correta. A cada 18 meses, mais ou menos, a velocidade de processamento dos computadores dobra. Esse é um negócio que é muito poderoso, porque quando você reflete sobre isso, o que isso quer dizer? Nos próximos 18 meses, a velocidade de processamento dos computadores vai dobrar de novo, ela vai estar aumentando o mesmo tanto que aumentou nos últimos 50 anos. Quando você percebe isso, você não consegue parar de pensar sobre isso.
Por exemplo, se você vê o Tesla, é um carro elétrico que não só é um carro elétrico, mas ele dirige sozinho. É uma aposta na lei de Moore. O que acontece com o motorista de caminhão quando tiver caminhão que dirige sozinho? Ou quando você vê no final do ano aqueles drones fazendo umas figuras bonitas, coisa e tal. Atualmente já tem projetos piloto no Texas com drone fazendo entrega de pizza. É uma aposta na lei de Moore. O que acontece com a rapaziada de entregas quando você tiver isso não só no Brasil, mas no mundo todo? Ou a SpaceX. A SpaceX é muito interessante porque ano passado ela passou, ao longo dos anos, e em particular ano passado, ela começou a dominar o processo de lançamento de satélites no mundo todo. Ano passado ela lançou aproximadamente 90 satélites, nenhum deles deu chabu, os 90 foguetes voltaram de marcha ré. É incrível! É uma aposta na lei de Moore. Houve até um dado que a SpaceX tem mais satélite que todas as outras nações em órbita no planeta. Somadas. Não sei se somadas, mas é um negócio, é o que está liderando. É uma empresa privada nos Estados Unidos que lança mais satélite do que todos os outros países juntos atualmente. Se eu não me engano, ano passado eles lançaram 80% de todos os satélites do mundo. Quando você vê isso, você percebe que está por todos os lados. Recentemente, por exemplo, saiu um negócio que se chama Sora, que é uma evolução do ChatGPT. Quem não viu ainda, eu sugiro entrar no YouTube depois e botar lá Sora e ChatGPT para dar uma olhada. Basicamente, você escreve um determinado roteiro e o ChatGPT faz para você um vídeo que é um trailer baseado naquele roteiro que você escreveu. O pulo do gato é a qualidade incrível, altíssima que esse negócio tem. É uma aposta na lei de Moore. A profissão de ator daqui para frente vai mudar significativamente. A grande discussão dos estúdios de produção de Hollywood com o Sindicato dos Atores esse ano foi saber quanto de tela verde ia ser utilizado nos filmes da agora para frente. A pressão que esse troço exerce na inflação é incrivelmente forte. Esse negócio ele acontece já 5, 10, 20, 50 anos, e como ele aumenta exponencialmente no tempo, ele está ficando cada vez mais forte. A segunda coisa que ele falou é a questão de energia, que você perguntou, Luiz. Essa parte ela é um pouco mais complexa, porque petróleo em particular é incrivelmente volátil. Tem elementos geopolíticos, se tem uma guerra, se piora a relação entre duas superpotências, que afetam no curto prazo. E isso daí você tem que monitorar meio que no dia a dia. A gente pode até entrar um pouco mais nos detalhes sobre isso se vocês quiserem. Mas a parte mais estrutural, a gente acha bem mais interessante e fácil de falar. É um negócio que talvez seja... não é para 3 meses, 6 meses. É um negócio de períodos mais longos de tempo. A gente acha que o mundo está saindo de um período de escassez energética para um mundo de abundância energética. Como é que era o mundo até fevereiro de 22, até a guerra da Rússia com a Ucrânia? Você tinha um mundo que era muito preocupado com emergência climática. E, de fato, esse problema precisa ser endereçado, é uma coisa séria e que tem que ser resolvido ao longo do tempo. Só que a forma como isso vinha sendo endereçado, a gente acha que tem partes que eram corretas e partes que eram exageradas. A parte que era correta era você fazer muito investimento em energia alternativa. A parte que a gente acha que era um pouco exagerada era a parte do... Os caras estavam, em algumas vezes, demonizando o produtor de petróleo. Se você demoniza o produtor de petróleo, o cara não investe. E se o cara não investe, acontece algum problema qualquer, como uma guerra com uma superpotência nuclear na Europa, o preço de petróleo sobe para burro. O preço de petróleo sobe para burro, como subiu em 2022, a inflação sobe para burro, os bancos centrais sobem os juros para burro e a sociedade como um todo sofre para caramba porque o custo de comida e de energia sobe quando isso acontece. Quando a sociedade sofre, começa a mudar o pêndulo político. Então, se você analisar as coisas que aconteceram desde o início da guerra para agora, o que a gente está vendo? Os caras tentaram embargar o petróleo russo. Não conseguiram, basicamente, porque a China e a Índia não toparam. Então o petróleo russo continua no mercado. Aí o Irã, que por sua vez esse sim era embargado, ele falou, opa, peraí, se a Rússia pode, eu também vou vir com o meu petróleo para o mercado. Ele jogou mais 4 milhões de barris de petróleo por dia no mundo. Em novembro de 23,
o secretário de Estado americano visita a Venezuela e ele fecha um acordo para a Venezuela voltar para o mercado. A Venezuela tem mais petróleo do que a Arábia Saudita. Na COP28, que é a Conferência Mundial pelo Clima, que foi no finzinho do ano passado, energia nuclear começou a ser considerada energia verde. E a produção de petróleo nos Estados Unidos, no ano passado, subiu mais de 20%, dá 2,5 milhões de barris aproximadamente, é coisa para burro. Mesmo devido a revoluções tecnológicas dentro dos campos de petróleo e gás de xisto, que mesmo com menos poços sendo utilizados, os caras conseguiram subir a produção para caramba. Quando você junta essas coisas todas, o que você tem? A Rússia está no mercado, o Irã voltou para o mercado, a Venezuela está no mercado, a energia nuclear é considerada energia verde e agora a produção de petróleo subiu 20% nos Estados Unidos só no ano passado, deve subir de novo esse ano. E mesmo assim, a reserva estratégica lá deles segue num nível muito baixo, né? Sim. Sobre essa parte da reserva estratégica, uma coisa que a gente leu que acha que vale a pena comentar talvez, eu tenho pouca convicção sobre isso, mas é uma ponderação que vale a pena ter em mente. Se o teu país produz pouco petróleo, faz sentido você ter uma reserva estratégica muito alta. Se o teu país tem uma revolução desde 2013, 2014 para hoje, em que ele começa a ser, na verdade, o maior produtor de petróleo do mundo, que foi o que aconteceu nos Estados Unidos, que teve... Os Estados Unidos era importador de petróleo, hoje ele é exportador de petróleo. A necessidade de reserva estratégica que ele tinha, hoje é menor do que ele tinha no passado. Eu não sei dizer, é muito difícil você dizer qual que é o número do equilíbrio ótimo, mas deveria ser mais baixo do que era no passado. Quando você junta essas duas coisas, olhando para um período intermediário de tempo, você vê que a lei de Moore está pegando, assim, comendo solta no mundo. Esse negócio continua acontecendo, talvez seja a coisa mais importante da nossa geração. E quando a gente presta atenção sobre isso, a gente vê que está por todos os lados. E você está fazendo uma transição de que o custo de energia no mundo cai. Essa é uma combinação que é muito poderosa. Isso para períodos... É difícil você dizer 3 meses, 6 meses, mas para períodos intermediários de tempo é uma combinação que é muito positiva. Eu queria pegar o gancho que a gente começou a falar um pouquinho de petróleo aqui e trazer para metais preciosos, né? A gente estava até falando antes da gravação aqui sobre o ouro, né? A gente está nesse momento de tensão um pouco maior lá fora. E aí minha pergunta é nesse sentido, né? A gente viu, né, a expansão das tecnologias de energia renovável, né, elas requerem uma quantidade significativa de metais. Até os veículos eletrificados, né, tem uma demanda muito maior. Como você vê, né, a demanda por esses metais evoluindo, né, nesse contexto de crescimento das energias renováveis? Né? E aí, complementando, a gente viu um estudo essa semana, no início do JP Morgan, sobre o leque, que acho que até saiu na carta da Kinea também, sobre o leque ali que a gente vai ter de demanda e oferta na parte cobre, né? Principalmente que os data centers ali de inteligência artificial eles acabam utilizando muito, né? Então, como você vê esse movimento atual, assim, como isso tudo está interligado com essa transição energética? A gente acha que tem diferença entre os metais, em particular entre o ouro, que é um metal precioso, e o cobre, que é um metal mais ligado ao ciclo industrial do mundo. Sobre o ouro em si, a gente acha que parte da alta recente ela se dá também como reflexo e consequência da guerra em 2022. Quando a Rússia invade a Ucrânia, aconteceu um negócio que muita gente achava que nunca aconteceria. Os Estados Unidos congelou, pelo menos temporariamente, até hoje está congelado, as reservas cambiais da Rússia. Esse negócio ele tem consequências, porque da maneira que o sistema financeiro mundial é organizado, os Estados Unidos é a moeda de reserva do mundo. Então, o ativo livre de risco acaba sendo títulos da dívida do Tesouro Americano. Essa é a razão da maior parte das reservas da maioria dos países do mundo, do Brasil inclusive, serem em treasuries americanos. Se alguns países que são considerados não tão amigáveis com os Estados Unidos percebem que existe uma ameaça das suas reservas cambiais serem congeladas num momento de conflito geopolítico, uma coisa natural que passa pela cabeça dos caras seria, eu preciso ter outras coisas
que sejam reserva de valor como alternativa a títulos do Tesouro Americano. E não tem muitas alternativas. Uma das alternativas que existem é comprar ouro. Então, existem dados que sugerem que vários países do mundo que não são os Estados Unidos e que não são tão alinhados ideologicamente com eles estão aumentando significativa a aquisição de ouro desde o pós-guerra. Essa, no final das contas, a gente acha que é o principal driver do que está acontecendo hoje com a alta do ouro. Nunca é uma coisa só. Mercado financeiro é um problema complexo que tem várias forças de todos os lados empurrando, algumas para cima, outras para baixo, mas a principal coisa, a principal dinâmica do ouro, na nossa opinião, lá na Dália atualmente é ainda reflexo do que aconteceu na guerra. Sobre o cobre em particular, tem um elemento de eletrificação. Se você quiser ter uma matriz energética mais limpa, você precisa de cobre para fazer isso. O cobre ele é um baita de um condutor elétrico. Então, não só o carro elétrico usa muito mais cobre do que um carro de combustão normalmente, mas o teu grid de energia usa cobre pra caramba. E tem um efeito também, agora uma segunda força atuando no cobre, que é a questão de AI. Quando esse negócio de inteligência artificial acontece, você tem um boom de data centers nos Estados Unidos, em particular. A Amazon recentemente até anunciou que eles estão construindo um data center do lado de uma usina de energia nuclear. Porque para fazer o data center tu precisa de duas coisas, basicamente. Energia para burro e cobre. Então, se a inteligência artificial de fato for a quinta revolução industrial, se a inteligência artificial for a revolução industrial da nossa geração, esse negócio em períodos intermediários de tempo vai precisar de muito cobre para ser colocado em pé. Então a gente gosta do tema. A gente acha que a principal razão da alta recente passa por uma percepção de que o capex feito por causa de inteligência artificial faz o cobre subir. Ainda nesse ponto de transição energética também, como você bem mencionou, né? Anteriormente a gente viu um movimento que de certa maneira demonizou o produtor de petróleo, né? E isso causou, eles não investiram, causou alguns desequilíbrios, o preço subiu pra caramba, né? Fora todos essas outras questões geopolíticas que a gente falou aqui. Como é que você vê o fluxo de investimento dos países e empresas sendo direcionado futuramente no quesito investimentos, né, para essa transição? Porque, por exemplo, você não pode simplesmente parar de investir em petróleo da noite para o dia e investir em energia renovável, que isso vai causar um choque também, mas você tem que investir em energia renovável porque é um assunto, é um assunto de sustentabilidade que a gente está na beira de uma crise climática também, né, segundo estudos. Como é que você vê esse equilíbrio de fluxos de investimento nesse cenário? Essa é uma pergunta extremamente difícil, Luiz. Eu não tenho uma resposta muito precisa. O que eu acho é que no médio prazo, a mesma lei de Moore, o mesmo avanço tecnológico que faz a Tesla funcionar, que faz a SpaceX voltar de marcha ré, que faz o drone entregar pizza, a lei de Moore, o avanço tecnológico no tempo, ele vai ajudar a resolver o problema climático do mundo. Quando a gente fala por exemplo, quando a gente fala de tecnologia, muitas vezes a gente pensa nessas empresas, mas não é a única forma de tecnologia. Tem um monte de outras coisas acontecendo, uma delas é tecnologia de mecânica pesada. Muito da transformação energética que aconteceu nos Estados Unidos de 2014 para frente foi por causa de uma nova tecnologia de extração de petróleo. Petróleo e gás, em particular, que apesar do gás ser poluente, ele é menos poluente do que o petróleo. Então, ajuda no processo de transição até você ter tecnologias suficientemente limpas que consiga suprir a necessidade de energia de todas as pessoas do mundo. Acabou de acontecer de novo. Por exemplo, como é que a produção de petróleo americano sobe 20% no ano passado com menos menos sondas sendo utilizadas? Quando os caras descobrem o gás e o petróleo de xisto lá em
de como tirar o gás e o petróleo de xisto lá em 2013, 2012, junto com o gás e petróleo de xisto, saía várias outras coisas do campo que estava sendo perfurado. Só que essas coisas eram jogadas fora, porque no final das contas as pessoas elas não usam gás e petróleo diretamente. Tem que passar por uma destilaria para ser refinaria para ser processado. As refinarias americanas não estavam preparadas para utilizar aqueles outros produtos que saíam do campo. Os caras conseguiram adaptar as refinarias deles nos últimos anos, e essa é uma das principais razões para a produção ter subido para caramba. Entre as coisas que saiu um negócio que é Natural Gas Liquids, que só ano passado, me perdoem se eu estiver enganado, mas aqui eu acho que só isso subiu 1,5 milhões de barris por dia a produção americana no ano passado. Esse número é muito alto. O Brasil, que é um grande produtor hoje, produz aproximadamente 3 milhões e meio de barris por dia. O Emirados Árabes Unidos, que é o terceiro maior produtor da OPEP, produz aproximadamente 3,2 milhões de barris por dia. Só o Natural Gas Liquids, só no ano passado nos Estados Unidos, subiu 1,5 milhão de barris. É coisa pra caramba. No final das contas, é mais um avanço tecnológico no tempo que aumenta a oferta de energia, que ainda polui, mas polui menos do que a situação anterior. Uhum. No final das contas, o que a sociedade vai ter que decidir ao longo do tempo, essa é uma decisão das pessoas. Qual a velocidade que esse processo de transição vai acontecer? Se acontece rápido demais, o custo de energia sobe. E a energia está na base da hierarquia de Maslow da economia mundial. A hierarquia de Maslow é aquele negócio que a gente aprende no colégio. Você primeiro se preocupa com problemas do abrigo, segurança e alimentação. E depois com outra coisa. E assim por diante, até que quando você está com todas as suas necessidades atendidas, você se preocupa com problemas do espírito e da alma. O petróleo está na base de tudo. Então, se a sociedade opta por vamos fazer uma transição rápida e investir pouco em combustível fóssil, provavelmente a inflação vai ser mais alta. O custo da energia, o custo da comida e petróleo tem uma correlação muito grande. Uhum. Vai ser mais alta. Que também gera sofrimento, em particular na camada mais humilde da população. No final das contas, é um balanço dessas coisas, de qual é o custo que você quer ter e quão rápido as tecnologias de aumento de eficiência energética estão acontecendo. Entendi. E nesse cenário, assim, numa visão de um pouco mais curto prazo, em especial por conta de conflito geopolítico e também nas tendências, e talvez um curto e médio prazo, como é que você vê uma resiliência dos preços do petróleo nesse cenário e talvez uma possível mudança do equilíbrio geopolítico aí na geopolítica do petróleo, por exemplo? Só complementando, porque usualmente, né, os preços altos eles resolvem o problema, né? Entra mais oferta, acho que com natural assim que a gente espera. Mas ao mesmo tempo, por que eu vou investir em petróleo se daqui a 10 anos você não vai estar mais aqui, né? Acho que esse é o grande desafio ali, né? O combustível fóssil, petróleo, a gente acha que daqui a 10 anos continua tendo um papel dentro da cadeia energética mundial, porém ele perde lentamente peso em relação ao resto. Sobre o preço, petróleo é muito volátil, né? Então, o que a gente acha é que é difícil de ver, no longo prazo, uma alta sustentável dos preços dado ao aumento de oferta de energia no mundo. Não só de combustível de petróleo por essas razões, mas de energia nuclear e de energia renovável também. Pode ter mais um breakthrough tecnológico no campo de energia solar e tornar isso possível? Mais rápido? Pode. Tem que monitorar. A mesma lei de Moore que existe para tecnologia de forma geral, existe um negócio que se chama Lei de Swensen, que ele diz que o custo de produção dos painéis solares cai ao longo do tempo à medida de que mais painéis solares vão sendo construídos. E esse negócio vai somando, até que o custo do negócio ele é viável economicamente, mesmo sem ter subsídio. Uhum. Sobre o equilíbrio geopolítico, países que são independentes energeticamente, eles têm vantagens relativas em relação a outros países.
Por exemplo, voltando de novo para a questão dos Estados Unidos. Você pega os Estados Unidos, superpotência dominante do mundo. O cara ele tem uma série de vantagens que são estruturais. Eles têm a melhor geografia do mundo, eles têm as melhores instituições do mundo, eles têm liderança tecnológica em tudo e até 2014 eles eram importadores de energia. Então ele tinha que receber petróleo e ele jogava dólar no resto do mundo. De 2014 para frente, por causa do campo de petróleo de xisto, ele para de importar e passa a exportar energia. Hoje, os Estados Unidos, depois da guerra em particular, ele substituiu boa parte do gás russo que ia para a Alemanha, agora é gás americano. Quando isso acontece, a posição do país, nesse caso os Estados Unidos, que atingiu independência energética e continua fazendo um bom trabalho nessa direção, ele ganha peso em relação ao outro. A sua economia vai um pouco melhor, seus ativos financeiros vão um pouco melhor e, em particular, a moeda ela fica mais forte. Um dos motivos, na nossa opinião, pelo menos, do dólar no mundo estar forte é esse. Se o cara ele tem vantagens em um monte de campos, ele produz mais comida, ele produz mais energia, ele tem mais tecnologia, ele tem instituições melhores, ele atrai mais investimento do resto do mundo, o que acontece com a moeda desse país? Ela se fortalece em relação às outras. Então, talvez uma das várias consequências de balanço geopolítico é que países que têm vantagens energéticas, eles melhoram no relativo contra outros países. O Brasil também entra dentro desse cenário. O Brasil era importador de petróleo até 2016 aproximadamente, e hoje o Brasil, de 2016 para frente, o Brasil virou exportador líquido de petróleo e vai continuar aumentando a produção pelo menos para os próximos 5 anos. Como é que isso aconteceu? Quando descobrem o pré-sal lá em 2007, as pessoas falavam, no futuro o Brasil vai poder entrar no OPEP. O futuro chegou. A gente hoje está discutindo isso. Hoje o Brasil produz 3,5 milhões de barris por dia. Se o Brasil fosse um membro da OPEP hoje, ele estaria em 3º lugar. É bizarro. E como o investimento de pré-sal já foi feito, os campos vão maturando e aumentando suas produções, nos próximos 5 anos esse número vai pular para 5,1, 5,2 milhões de barris por dia. O segundo maior produtor da OPEP é o Iraque, que produz 4 milhões de barris por dia. É legal para burro, está acontecendo aqui no Brasil. Isso sem falar da margem equatorial. Fazer uma sugestão aqui, para quem estiver assistindo, pedir para a turma aqui da Levante, um pouco mais cedo, essa semana, a Petrobras divulgou uma notícia que chamou muito a nossa atenção sobre viabilidade econômica dos campos da margem equatorial. De águas ultraprofundas, né? Acho que foi isso aí. Eu não conheço essa, eu não sei em detalhes. Para não correr o risco de ser, é capaz de ser isso. Mas vale a pena dar uma olhada em detalhes, porque uma das coisas que a gente está falando aqui para burro é o peso que a energia tem na dinâmica da economia mundial. Se o Brasil tem mais energia, seja petróleo, seja outras fontes alternativas de energia. O Brasil tem muita energia eólica, aqui muita energia hidrelétrica, aqui tem um potencial solar e um monte de outras coisas. No relativo, isso afeta o balanço de poder geopolítico que o Brasil tem no mundo. A dinâmica dessas coisas é que são alguns exemplos de como é que a dinâmica geopolítica muda por causa dos preços de energia. A gente, na verdade, tem tanto assunto para falar, mas acho que lá fora tem feito tanto preço aqui, né, no nosso mercado local, que acho que vale a pena explorar um pouco o exterior. E eu queria falar um pouquinho sobre China agora. Então, na China, a gente já falou bastante sobre os Estados Unidos ali, um pouquinho, né, sobre os Estados Unidos, sobre como a situação lá, eles têm essas vantagens competitivas, né, frente a outros países. Na China, a gente já vê uma situação um pouquinho diferente, né? Saíram essa semana também os dados de inflação. Ali, o PPI, né, a inflação ali produtor, registrou deflação pelo 18º mês consecutivo. E aí minha pergunta é, como é que você enxerga, né, esse processo deflacionário lá na China em um ambiente global muito adverso ainda? Então, nessa mesma semana a gente viu o Fed ainda não o Fed, né, mas o próprio mercado na leitura dos dados, puxando um pouco o freio, então, talvez o Fed não pivote agora. Então a China está nesse processo de desaceleração, sem ter tanto espaço, né, para fazer o incentivo com política monetária.
Como você vê essa situação ali na China que, claro, afeta bastante a nossa bolsa local e também já é a nossa próxima pergunta aqui. Legal. Muito difícil tudo essa daí também. As coisas que a gente estudou é que a China deve continuar exportando deflação para o mundo, por algumas razões. Mais ou menos em 2020, 2021, o Rei Dalio, que é um dos maiores investidores do mundo, um cara que, eu acho incrível, inteligente pra burro, ele escreveu um livro que se chama Changing World Order, que basicamente ele explicava por várias razões o porquê que os Estados Unidos estavam indo mal em algumas coisas e a China estava indo bem em outras. Naquele momento, não faz muito tempo, faz 2, 3 anos, a grande discussão aqui da rapaziada do mercado era quando é que a China ia ultrapassar os Estados Unidos. Foi outro dia isso, né? Hoje a discussão mudou para um negócio que é diametralmente oposto. A China está numa crise sem fim e vai dar um monte de coisa ruim por causa disso. Desculpa até te interromper, mas 2, 3 anos atrás era certo que a China ia passar os Estados Unidos em 10 anos no máximo. Só plotar no gráfico. Só plotar no gráfico que era hoje, a gente já está na direção oposta, né? Isso, assim, se você olhar a bolsa deles contra a bolsa americana, se você olhar a moeda deles contra o dólar, você vê que aconteceu um negócio que foi muito diferente do que as pessoas comentavam naquele momento. A gente nunca concordou muito com essa hipótese. A gente também não acha que a China é o fim do mundo agora. No final das contas, a China não é tão bom quanto a galera falava que era em 2020. A China não é tão ruim quanto está acontecendo agora. A China, todo país grande, é assim com os Estados Unidos, é assim com o Brasil, é assim com a China, ele tem coisas boas e desafios. A China tem 3 desafios que são muito grandes. Um deles, eles são uma economia que já é muito endividada. Então, se você já tem muita dívida, fica difícil para você tomar novas dívidas e fica difícil de você crescer com crédito, porque tem um limite de quanto crédito que pode ter na economia. O exemplo mais visível é o setor imobiliário. O segundo desafio é a questão demográfica. Lá em 1970, 1980, o Deng Xiaoping ele faz a política do filho único. E isso está cobrando seu preço agora. Porque se você fica com 40 anos, as pessoas só podendo ter um filho, quando as pessoas se aposentam, a população economicamente ativa começa a cair. A China está vivendo o período de declínio demográfico mais rápido da história da humanidade. Dentro de 50 anos, a população da China vai cair pela metade. Bizarro. Isso é um vento contra que é incrivelmente poderoso também. É exponencial, né? A população cair, do mesmo que ela sobe, ela cai também. Né? Caiu ela cai. O curioso é que ela cai mais rápido do que outros países já começou a cair. Porém, nenhum caiu tão rápido quanto vai cair na China por causa da política do filho único lá de 40, 50 anos atrás. O terceiro aspecto é o retrocesso da globalização. Os Estados Unidos, ali em 1980 aproximadamente, era um mundo muito diferente do mundo atual, onde o principal inimigo era a União Soviética. Com o objetivo de tentar tirar a China da esfera de influência soviética, eles começam a se aproximar e eles começam a estender parte dos benefícios de Bretton Woods para o governo chinês. Naquele momento começa lentamente o processo de ascensão da China, que culmina em 2002 com a China entrando na Organização Mundial do Comércio. Faz mais ou menos desde o Trump em 2016 que os Estados Unidos parou de ajudar e começou a jogar contra. E quando os Estados Unidos está jogando contra, é um vento contra muito poderoso. Então ele tem que lutar contra uma população envelhecendo, um país que já tem dívidas altas demais, os Estados Unidos jogando contra, lembrando que a China tem limitações geográficas que são muito problemáticas, né? A China é o maior importador de comida e energia do mundo. Se acontece alguma coisa qualquer, por exemplo, uma guerra com uma superpotência nuclear na Europa, o preço de comida e energia sobe para burro. Se você exporta comida e energia, você se beneficia. Você sofre também, mas se beneficia nesse aspecto. Se você importa comida e energia, você sofre muito mais no relativo do que o cara que exporta.
Dito isso, a China tem um ativo que é incrível, que é o seu povo. O povo chinês é incrivelmente trabalhador, os caras são sangue no olho, competir com o chinês é difícil para burro, seja fazendo aço, seja fazendo produtos de baixo valor agregado, seja atualmente com carros elétricos, né? Quando os caras eles se propõem a fazer algumas coisas que eles são particularmente bons, eles acabam ganhando e ajudam a baixar o preço dessas coisas no mundo. O que a gente acha que vai acontecer com a China por causa dessas razões, você tem um processo de estrangulamento estrutural. Eles estão piorando como país por causa de dívida, demografia e retrocesso da globalização. Isso não quer dizer que dentro de um longo processo de piora, você não vai ter momentos em que o cara estimula e ele consegue ir bem em determinados setores. Por exemplo, a China é uma autocracia, ela não é uma democracia. Então, isso implica que o governo tenta ter internamente algum controle sobre onde as pessoas estão indo. Como é que isso é feito? Em parte, o cara pode até se mudar para uma cidade, por exemplo, Pequim. Porém, se você vai sem autorização, você não tem direito totalmente a, por exemplo, ter escola pública para o seu filho, hospital público ou creche. Se você vai sem autorização, o povo chinês tem que pagar do bolso para ter essas coisas. O nome, de uma forma simplificada, do sistema que rege isso tudo, essa rede de benefícios sociais, é Roku. Recentemente está tendo algum debate dentro das principais autoridades chinesas para estender os benefícios do Roku para as pessoas que estão nessas cidades grandes que não têm alguns desses benefícios. Se ele faz isso, é um baita de um estímulo fiscal. É uma baita de uma coisa positiva. A gente está lá na Dália, a gente está monitorando de perto para ver se eles vão mesmo nessa direção ou não. E é a diferença do curto prazo para o longo prazo. Você tem um longo prazo que é assim, só que se ele faz isso, você tem um curto prazo, pode ser 2 a 4 anos que o negócio tem desenvolvimentos positivos. A gente não vê uma grande crise, um grande bang acontecendo na China de uma hora para outra, não nesse momento. Mas não quer dizer que no longo prazo... Resumindo tudo isso, a China tem coisas boas e desafios. A China não é melhor que os Estados Unidos. Os Estados Unidos é melhor do que a China. Então, seria talvez uma forma resumida de pensar nessas coisas. E nesse cenário, a gente está falando do maior parceiro comercial do Brasil, né? Como é que a China, passando por esses desafios, tende a afetar o Brasil no quesito de negociação com a China, receitas, balança comercial e todo o resto? E até bolsa, né? E até bolsa. Na parte de balança comercial, grande parte do aumento da balança comercial brasileira nos últimos anos, ela foi com exportação de comida. Petróleo aumentou, coisa e tal, e deve continuar aumentando daqui para frente, mas o destaque absoluto é a exportação de comida. E a parte de comida ela é menos ligada ao ciclo econômico. Então, o fato da China estar acelerando ou desacelerando ciclicamente, o Brasil ele se tornou na balança comercial, pelo menos para a gente, tá? Tem vol, mas ela é menos cíclica do que se você estivesse exportando somente minério de ferro. Minério de ferro é aquela história do cobre, né? Da cobre de que faz parte do ciclo industrial. Então, a economia está acelerando, é bom para o minério de ferro. A economia está desacelerando, é ruim para o minério de ferro. A parte de comida... Tem que comer, não tem como. Não muda tanto. Então, nessa parte, melhorou. É uma coisa que tem coisa e tal, mas é melhor do que era 5 anos atrás, 10 anos atrás para o Brasil. Parte da Bolsa pega a Vale diretamente, né? Então, você tem que monitorar essas forças de curto, médio e longo prazo, para onde está indo, como é que a Vale está indo na parte que depende dela, né, de operacionalmente conseguir ter custo baixo, eficiência alta, para tomar a decisão de investimento, né? Então, tem outras também do setor de Gerdau, Minas, CSN,
que também são afetadas, mas o maior peso acaba sendo na Vale mesmo. A gente está indo para esse último bloco aqui, que é basicamente Estados Unidos, que acho que é o que faz mais preço aqui no nosso mercado. Eu queria explorar um pouco esses últimos dados que saíram, né, olhando mais um curto ou médio prazo. A gente viu, né, eu já mencionei a inflação da China, mas essa semana também saiu a inflação lá nos Estados Unidos bem acima, né, do que o mercado imaginava, jogou as expectativas lá para frente. E aí, eu queria saber como é que vocês estão enxergando essa dinâmica de desinflação, né? E se vocês enxergam, né, esse risco de uma inflação um pouco mais sticky, né, que eles falam um pouco mais persistente ali na economia, ou se não, se talvez agora de fato o mercado tenha exagerado. Está deflacionando, a inflação está caindo nos Estados Unidos, porém está caindo mais devagar do que algumas pessoas achavam. Se você comparar a inflação hoje com 6 meses atrás, está mais baixa. Se você comparar a inflação hoje com um ano atrás, está bem mais baixa. Eu discordo um pouco. A inflação que saiu agora, veio mais alta, ela veio 0,06% acima. Eu acho que foi... E é muito difícil calcular essas coisas. Imagina que você é o economista de um banco que está calculando a economia dos Estados Unidos todo. Você cravar na vírgula do dia a dia, do mês a mês, a inflação é um trabalho muito difícil, né? Eu prefiro olhar um negócio... Ler alguns caras que dedicam sua vida a isso e olham um horizonte um pouco mais longo de tempo. O que eu tenho lido dos caras, eles têm falado coisas do tipo, olha, está caindo sim, porém está caindo um pouco mais devagar do que a gente esperava. O que chama a atenção é que se a inflação nos Estados Unidos está caminhando no final desse ano para ser algo tipo 2,5 com 3, o Fed Fund, não é que o Fed Fund está 4, o Fed Fund está 5,5. Então, o nível dos juros de partida, ele importa. Então, talvez postergue um pouco, em vez de ser em junho o primeiro corte, talvez seja em julho ou setembro, mas deveria acontecer. Então, quando a gente vê um número que vem um pouco mais forte, é muito mais a gente pensa muito mais numa postergação, posterga um pouco e é um pouquinho menos de corte do que, olha, nunca mais vai cortar os juros, na verdade vai subir. A gente não acha que é isso que está acontecendo agora. A Goldman Sachs, que é um dos caras que a gente gosta bastante, ele está projetando juros nos Estados Unidos no final de 2025 entre 3,5% e 3,75%. Pô, está 5,5%. Cara, não é que está um pouco torto. Está muito alto, né? Então, talvez seja em setembro, mas para um investimento de... A gente até tenta acertar essas coisas de 3 meses, mas para um investimento de mais longo prazo, o big picture, né? A floresta parece ser, olha, final do ano que vem é 20 meses, né? Então. Vai passar rápido isso daí, né? Daqui a 20 meses, talvez o Fed Fund esteja 3,75. Ele vai sair de 5,5. Vai cortar, na nossa opinião. Os dados recentes, eles só, talvez, posterguem um pouco. Obviamente, nunca é uma coisa só. Você tem que ver se acontece algum problema no mundo, talvez atrapalhe um pouco. Também pode acontecer, se acontece alguma coisa boa, talvez ajude um pouco. Mas no final do ano que vem, deveria estar mais baixo do que está agora. Eu acho que é isso. Não, acho que a próxima pergunta era até nesse sentido, né? Se vocês estão enxergando um risco altista de commodities que poderia talvez afetar isso, né? Trazer um risco inflacionário maior, mas acho que você comentou bem já de petróleo. Eu queria falar um pouco, para fechar, né, essa parte dos Estados Unidos, a gente viu os yields, né, do Tesouro de 10 anos disparando ali. E enquanto os índices acionários, assim, com uma performance relativamente forte, né, da abertura da curva. Em outras palavras, assim, vocês conseguem enxergar alguma assimetria, porque esse movimento ele implica que o prêmio de risco lá ele fechou muito, né? Vocês enxergam oportunidade de assimetria lá fora, ou seja, em termos né, geopolíticos, assim, e de geografia mesmo, vocês veem mais oportunidade lá ou aqui hoje? Pô, legal. Sobre a abertura de yields e a Bolsa Americana. Esse é um negócio que
a relação entre eles, em particular da Bolsa nos Estados Unidos, ela é mais frágil do que na maior parte dos outros países. Por quê? Porque a Bolsa americana ela não é exatamente a economia americana. Os yields eles refletem a força da economia americana. Os dados de emprego estão vindo muito bons, a inflação veio um pouquinho mais alta e isso fez os yields abrirem. Porém, quando você pega e olha para a Bolsa, se você tem dados de emprego bom e economia indo bem, é bom para a Bolsa. A parte da inflação atrapalha. Mas o pulo do gato que talvez, pelo menos para a gente, ajuda a gente a entender esse prêmio de risco menor, é que a Bolsa não é a economia americana. Em particular, aquelas empresas de tecnologia. Mais de 50%, aproximadamente 50% do S&P, da bolsa deles, são essas empresas de tecnologia. E isso é um bicho totalmente à parte. Essas empresas são a lei de Moore. Esse negócio de lei de Moore é incrivelmente importante. Isso afeta tudo. Alguns exemplos. 2023. Aparece o ChatGPT. Aí a Microsoft vai lá e adquire os direitos de negociação comercial, sobe para burro por causa disso. Aí o Google se sente pressionado e vai lá e anuncia o Gemini, que é o programa de inteligência artificial dele, sobe para burro por causa disso. Aí a NVIDIA vende chip para os dois, sobe para burro por causa disso. Aí a Amazon anuncia um exame de vista que substitui parte dos exames de ressonância magnética, só para burro por causa disso. Aí a Apple anuncia um óculos que custa $3.000, que a galera fica no metrô meio de óculos totalmente fechado, fingindo que está digitando, só para burro por causa disso. Esse negócio de lei de Moore, ela se manifesta no dia a dia das pessoas, principalmente nos investimentos, através dessas maiores empresas de tecnologia americana. Então eu vou vender a bolsa americana porque os juros abriu. Cara, você está apostando contra a lei de Moore. Muito difícil. Não é uma implementação fácil de ser feita. Então, a gente prefere pensar separadamente. Tem algumas empresas que, sim, são afetadas pelos juros, mas a bolsa como um todo deles, por essas razões, 50% da bolsa ser empresa de tecnologia, é difícil de fazer essa relação diretamente. A segunda pergunta que você fez foi de Brasil. O Brasil tem uma série de peculiaridades. Uma delas é que o Brasil é muito bom, só que é volátil. Então, quando você tem um ciclo ruim, fica todo mundo em carne viva como estava até 2022. Quando você tem um ciclo bom, como começou a acontecer em 2023, sobe para chuchu. Vamos lembrar que ano passado a Bolsa subiu 22%, 23%. Para surpresa de muitos, foi a melhor classe de investimento de todo o ano. Ganhou de NTNB, ganhou de fundo de crédito, ganhou de investimento exterior, ganhou do CDI. É o início do ciclo, na nossa opinião. O Brasil, ele tem... Todo lugar tem coisa boa e tem coisa ruim. No Brasil, não tem tecnologia para você investir. Se você quiser investir em tecnologia, você tem que ir para a Bolsa Americana e algumas raras exceções, uma ou outra empresa nos outros países. Não é um problema só do Brasil. Quase tudo tecnologia está nos Estados Unidos. O Brasil tem uma coisa que pouquíssimos lugares têm. Yield. O yield das coisas aqui no Brasil, na nossa opinião, lá na Dália, é muito alto. Então, você pode partir desde coisas tipo a NTNB, que atualmente está IPCA mais 6. Cara, IPCA mais 6 é alto pra chuchu, né? Caraca. Porra, eu acho interessante. E na Bolsa, eu tenho certeza também aqui, se quem tiver curiosidade depois, pedir para casa aqui, para Levante, mandar o TIR do setor elétrico. Tem um monte de empresa na Bolsa que está negociando a IPCA mais 11, IPCA mais 14, IPCA mais 15. A diferença é que eles negociam em PU, em vez de negociar em taxa. Tenho certeza que se elas negociassem em taxa, não estariam operando nesses níveis que estão agora. Então, porra, você fala, cara, IPCA mais 13? Porra! É coisa. É bastante, né? Então, eu acho que não é excludente. O posicionamento dos fundos lá na Dália atualmente, ele é yield no Brasil, que chama muito a nossa atenção, e tecnologia nos Estados Unidos.
essa é uma combinação de um portfólio que a gente acha que em 3 a 5 anos é uma porrada absoluta. Então, seria essa forma que a gente está pensando a alocação nesse momento. Você consegue falar um pouquinho mais de como é que vocês estão de exposição lá, na Dália, nas estratégias? Sim, o Total Return ele tem aproximadamente uns 45% de bolsa no Brasil, majoritariamente play de yield, né? Então, tem muita coisa do setor elétrico, infraestrutura e saneamento. A gente gosta de algumas empresas de consumo de pessoas com mais grana, em particular shopping de alta renda. Aquele negócio de que no Brasil não tem crise para o rico, é verdade. Você consegue investir nisso na bolsa, por exemplo, através de shopping de alta renda. A gente gosta de bancos, em particular, aí não é recomendação de investimento, todo mundo tem que fazer seu dever de casa. Quem tiver curiosidade, pede aqui ajuda para Levante. A gente gosta de Itaú, tá? Então, a gente acha que o Itaú está indo super bem. Eles fizeram operacionalmente, eles fizeram um turnaround muito, muito, muito bom, uma transição muito boa nos últimos anos. Eles estão colhendo os frutos disso agora. A gente acha que vai ter... Existem sinais de que eles estão considerando, talvez, começar a expandir a carteira de crédito. Então, uma combinação dessas coisas. São todas coisas defensivas com características micro muito boas e que tem yield alto. A gente tem um pouco de NTNB, não é muito. A gente acha NTNB bom, mas a gente acha a bolsa melhor, tá? Entre 15% e 25% de ações de tecnologia nos Estados Unidos que abordam de uma forma variada o tema de Lei de Moore. Então, tem desde empresa de semicondutor, até empresa de data center, até empresa de nuvem, esse tipo de coisa que, infelizmente, aqui no Brasil não tem para a gente fazer. Então, tem que ir para os Estados Unidos. Então, você ganha em dólar também, pô. Né? Pô, um plus a mais. Não para de subir. Então, essa combinação é uma combinação interessante. Yield no Brasil e tecnologia nos Estados Unidos. É um negócio que chama a nossa atenção. Já é o segundo gestor que comenta isso aqui. Acho que o Rui, quando veio aqui, falou algo bem parecido. Assim. Pegar o carrego do Brasil e compra um pouquinho de Nasdaq que vai ser feliz. Assim. Foi o resumo, né? Então, bem curioso, bem semelhante. Para fechar aqui, não sei se o Luizão tem mais alguma pergunta. Pô, acho que foi muito bom. Tem perguntas. Acho que a gente vai precisar de mais uma vez você aqui para falar só de Brasil, que a gente acabou não conseguindo explorar tanto. Mas só para fechar, a gente até comentou com você antes, a gente costuma pedir aqui para os convidados para dar uma sugestão audiovisual. Aqui a gente brinca, chama de blockbuster dos gestores. Então, se você tiver alguma recomendação de documentário, série, filme para a turma, e depois a gente deixa aqui disponível para todo mundo. Legal. Pô, um negócio que tem tudo a ver com os temas que a gente conversou aqui hoje é um documentário do Bill Gates que tem no Netflix, que se chama Decifrando Bill Gates. O Bill Gates é um dos maiores visionários e homens de negócio de todos os tempos. Ele participou de várias das transformações que o mundo teve de 1980 para frente. E nesse documentário ele trata de 3 problemas que ele está tentando resolver agora. Um deles é erradicar a pólio em alguns lugares da África, levar saneamento básico para algumas regiões também e energia nuclear. Talvez a pessoa que eu acho que fala melhor sobre essa questão de energia no mundo nesse momento seja o Bill Gates. Ele escreveu um livro muito bom que se chama Como Evitar um Desastre Climático, em que tem várias ideias que são pragmáticas e pé no chão de várias coisas que vão ser feitas, soluções de engenharia mesmo, que ajudam a entender melhor essas coisas. Então, eu recomendo Decifrando Bill Gates do Netflix. Excelente. Fechamos? Pô, fechamos. Pô, Zé, muito obrigado novamente pela participação aqui. Prazer ter aqui você.
fica o convite aí para retornar futuramente. Eu que agradeço. Pô, obrigado, Luiz. Obrigado, Dudu. Obrigado, Levante. Me diverti, passou rápido. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, pessoal. Até a próxima. Obrigado.